Sextou! Isso aí! Mais uma sexta-feira do Pod Maria, o melhor happy hour, melhor conteúdo para sua sexta-feira. Eu dou suco de entretenimento aqui, vocês sabem disso. E a convidada de hoje, vocês não têm noção da pessoa que eu consegui trazer aqui. Ela simplesmente quase que cruzou o Rio de Janeiro para chegar até aqui. E eu vou fazer agora a apresentação dela, porque ela é incrível. Ela é nascida e criada na praia, vinda diretamente de Fortaleza, encontrou seu lar no Rio de Janeiro. Casada com Renan e mãe dedicada da Maria Manuela, que é a coisa mais fofa desse mundo, e também mãe de pet, da Frida e do Antônio. Ela tem como maior orgulho ter construído a família dos seus sonhos. Ela é do time das extrovertidas, ou seja, ela é cearense cheia de vida, que ama um palco e adora falar. Então esse podcast hoje vai ser loucura, porque ela ama falar e eu também. Apaixonada por construir relações profundas, ela se destaca pelo seu temperamento colérico com aporte sanguíneo. Formada na Marinha e com um passado em escola militar, ela é empreendedora versátil. Ela já teve vários negócios, eu vou citar aqui para vocês. Ela teve um barco de passeio, uma cervejaria, uma papelaria online, uma creche e um lar para idosos. Além de tudo, ela ajudou as amigas a abrir empresas dos mais variados ramos e virou uma referência natural em marketing, venda raiz e geração de desejo nas redes sociais. Ela escolheu comandar o digital e se tornou uma apaixonada por liberdade financeira, sempre motivando outras mulheres a serem comandantes de suas próprias histórias. Quando ela levanta a bandeira de que uma mulher só é verdadeiramente livre quando comanda sua própria história, é impossível não se inspirar. Eu estou falando de Luana Mello. Ai, meu Deus! Bota aquelas palminhas. Você gostou, amiga? Eu tô arrepiada, querida! Que maravilhosa! Meu olho cheio de lágrimas. Que honra, Má! Que maravilha! Eu tô muito, muito honrada de estar aqui. Eu tô muito feliz com o seu convite. Principalmente por estar aqui nesse seu projeto novo tão lindo e tão maravilhoso, que vai ser um sucesso. Eu já tô pronta pra te aplaudir de pé. Muito obrigada pelo convite. E eu tô aqui toda europeia, né? Tô com um look aqui, gringa, tô toda montada na Europa. E você também, veio boss poderosa. É assim, né? A gente... Veio pronta pra gerar desejo. Pronta, é isso. A gente não acorda se não for pra isso. Exatamente. Mas antes da gente começar já falando sobre as suas redes sociais, vamos começar lá do começo, né? Quando eu tava olhando tuas redes sociais, estudando um pouco do teu perfil pra trazer... Arrasou! Eu fui lá no fundo do baú. E aí, eu vi que você saiu de casa muito cedo, né? Sim, saí. Com 17 anos, você decidiu voar. A gente que vem de baixo, né? Que não tem muitas condições, a gente vai se virando como pode. E eu lembro que eu queria muito já, desde a infância, ter o meu dinheiro e, enfim, né? Ter a minha renda e tudo mais. E aí eu lembro que na época da escola eu ficava pensando, meu Deus, o que eu posso fazer que ao mesmo tempo que eu esteja fazendo, eu esteja recebendo. E aí eu decidi ir para a Marinha Mercante. Porque lá é uma escola militar, então a gente recebia um soldo, né, por estar estudando. E aí foi por isso que eu decidi sair. Caramba! Foi uma das coisas que me motivou a fazer Marinha Mercante também foi isso. Foi o fato de, enquanto eu estivesse estudando, eu estar recebendo. Mas aí você chegou lá e se jogou de cabeça e se identificou. Então, mais ou menos. Eu fui criada em escola militar, né? Passei a vida inteira no colégio militar e tudo mais. E lá a gente tem muito estímulo para escolas militares. Uhum. Então eu falava assim, tá, vamos fazer uma escola militar. Qual? FEFON, né? ITA, IME e tudo mais. E aí eu me identifiquei com a EFON, só que só tem 2 escolas da EFON no Brasil, que é no Rio de Janeiro e em Belém. E normalmente a galera que é do Norte e Nordeste vai para Belém pra fazer o concurso pra lá e tudo mais. E aí foi quando eu fiz o concurso, passei. E aí no começo eu não curti muito, sabe? Assim, eu não me senti bem, era uma coisa que era totalmente diferente, fora da minha zona de conforto. Só que aí acabou que a gente saí de casa com 17 anos e foi quando eu me mudei pra Belém. E a partir daí não voltei mais pra casa, assim, oficialmente, sabe? Tava sempre pelo mundo e embarcada e
aqui pelo Rio, principalmente. Caramba, a Ju também saiu de casa com 17 anos. Foi, né? Quando eu falei pra ela, nossa, eu falo isso pra ela e tal. Tipo, ela também muito nova, assim. E é muito doido, porque nessa fase a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo, né? Sim. A gente só vai, e assim, e é muito legal, porque você começa a perceber os sinais de coragem mesmo, sabe? De se jogar, de ir, por mais que seja algo que você nem sabe muito bem o que tá fazendo, mas é só vai. Mas e aí, tu viveu embarcada por um bom tempo, e qual é a sensação de estar sempre em alto mar? Tu abrir a janela e só vê oceano. Então, eu amava muito o que eu fazia, sabe? A profissão em si. Eu gostava de pilotar o navio, eu gostava de navegar, eu amava navegar. Eu amava operar, fazer operação offshore com plataformas, né? Meu barco era offshore. E aí eu levava mantimentos para as plataformas. Então, só para quem não entende, né? Tem as plataformas de petróleo e aí o meu tipo de barco, ele leva, tipo, água, comida, leva tudo que a plataforma precisa. E aí, então, a gente ficava nessa pegada de ir pro porto e ir pra plataforma. E aí, era muito, assim, não é legal a sensação, sabe? Tipo, não é gostosa a sensação de estar longe da família, Sim. de passar 28 dias fora e tal. O que compensa da profissão, na minha opinião, tá óbvio, né? Tem pessoas que gostam. Na minha opinião, o que compensava eram os dias que eu passava em casa. Então, eram 28 dias embarcada e 28 dias em casa. E aí, essa folga remunerada, porque você continua recebendo normalmente, pra mim era o que compensava. Até o momento que eu pedi demissão, né? Sim. Mas e aí, por que tu pediu demissão? Então, eu já tinha, como você citou muito bem, eu tinha algumas empresas, já tinha aberto algumas empresas. E na época que eu estava embarcada, né? Que foi a última vez que eu embarquei, que foi ali por 2020 e tal, um pouco antes da pandemia. Eu tinha, na época, 2 empresas abertas. Ah, então tu tava embarcada e paralelo a isso, tu tinha outros negócios. Sim. Caramba! Eu já empreendia, né, na mesma época e tal. Foi nessa época que eu tinha o lar para idosos e a creche. Tudo os dois ao mesmo tempo. E aí eu meio que deixei, né, não deixei de lado, mas parei o tempo que eu embarcava, eu ficava parada, distante disso. E aí foi na época, um pouco depois também, que a gente fechou a cervejaria. É que a minha vida é muito louca. Agora que eu consigo... Agora que você eu tenho, sendo você. Tipo, um caminho, assim, mais constante, sabe, Má? Eu brinco muito assim, que quando a gente não tem condições, eu ouvia muito do meu pai que a gente precisava aproveitar as oportunidades. Eu não sei se você já ouviu isso. Sim, muito. Então, assim, aproveite a oportunidade, que a oportunidade não volta, né? Aproveita, isso. Não sei o que e tal. E aí, o que acontece? A gente acaba fazendo tudo. Tudo que na nossa cabeça é o bom pra fazer dinheiro. Então, isso aqui pode me dar dinheiro, eu vou lá e faço. Isso aqui, e aí eu ia fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu sinto que foi depois do meu processo, inclusive, de autoconhecimento, que eu comecei a, de fato, entender qual era a minha missão. Porque eu entendo hoje o meu trabalho como missão de vida. Eu sei, e já foi me revelado em meditação, inclusive, que hoje eu cumpro a minha missão de vida, que Deus me criou para isso, para abrir caminho para outras mulheres serem livres. Então, só que antes desse processo de autoconhecimento, eu não tinha isso. Então, eu ia fazendo. Só que é tão legal, porque nada acontece por acaso, né? Sim. E aí, durante tudo que eu fiz, absolutamente todas as experiências que eu tive, me trouxeram ao que eu sou hoje, sabe? Tudo me moldou, tudo me conduziu, tudo me deu esse skin in the game, que eu gosto tanto de falar, né? Eu tenho umas alunas que brincam assim, que eu não falo mais com quem vende produto físico, né? Eu parei de vender produto físico em 2021, e aí as pessoas falam, nossa, mas as suas estratégias funcionam para produto físico? Eu falo, funcionam de verdade. Tipo, eu poderia, né, fazer um puta direcionamento para quem para quem vende produto físico. Mas eu não tô mais no jogo. Sim. Então, não... Entende? Não faz sentido mais. Não. Eu não tô mais atualizada. Enfim, nossa, eu misturei vários assuntos. A gente conversando, sobre isso. Mas, enfim, saí de casa, várias coisas ao mesmo tempo. E você perguntou do embarcado, né? Eu gostava do que fazia, mas não gostava de estar embarcada. E nessa época tinha as empresas abertas. Mas por que eu pedi demissão?
eu pedi demissão para viver de arte. Sim, viver de arte não é fácil. Viver de arte. Eu queria, nessa época, eu já estudava sobre lançamentos, eu já estudava sobre marketing e tudo mais, e aí eu saí porque eu queria começar a vender curso na parte artística. E eu fiz isso durante um ano e meio também. Isso em 2020. 2020, no auge da pandemia. No auge da pandemia. Tipo assim, agosto de 2020 eu tava fazendo minha carta de demissão, enquanto as pessoas estavam tipo, meu Deus, eu quero emprego, eu quero emprego. Eu tava falando, ok, eu vou deixar o meu emprego super bem pago na época pra viver do que eu amo. Porque é muita loucura, assim, eu não aconselho. É muita loucura. Isso aconteceu um pouco comigo também, assim. Eu fazia social media já, que eu comecei em 2018. 2018. Mas, quando veio a pandemia, que aí, tipo, eu trabalhava com social media, mas eu trabalhava também em lugares físicos. Trabalhei em café, trabalhei em gelateria, trabalhei em várias coisas. No Maracanã. Você trabalhava como social media nesses locais ou não, atendendo alguma coisa assim, não, né? social media era para outras pessoas. Não tinha nada a ver com o que eu fazia. Nesses lugares eu era atendente, eu era vendedora, enfim. Sim. E aí, quando veio a pandemia, aí eu falei, cara, eu vou viver da internet. Total. É o que tem pra hoje, é isso aqui. E desde então, só internet. É isso. Mas é loucura. E é loucura porque a gente não tem, principalmente no início, a gente não tem garantia de nada. A gente não tem nem cliente. Sim. Tipo assim, a gente só vai tentando fazer de um jeito. E não sei se aconteceu contigo, mas eu tinha muito essa tendência a consumir muitos conteúdos. Então eu queria consumir o máximo que eu podia. E aí a gente entra num dos maiores erros de quem tá começando, que é não ter grana pra investir. Né? Principalmente quem começa assim do nada, não tem muita grana para investir e simplesmente começar a pegar partes de uma metodologia, sabe? Tipo, partes de uma coisa, de um todo que você não entende muito bem, aí você aplica o que a pessoa fala e a outra pessoa aplica, ou você fala o que a outra pessoa fala, e você vai aplicando várias micro coisas e aí nada funciona. Esse eu acho que foi uma das minhas maiores dificuldades no início. Caramba, nossa, difícil mesmo. Porque, assim, é aquela coisa, né? Quando você não tem acesso ao todo, você não... É um quebra-cabeça faltando várias peças. E que não tem ordem, né? E aí você espalha tudo e tenta... Mas aí falta aqui, falta ali. Pode ser que seja um quebra-cabeça, metade de uma arte, metade de outra arte, misturou tudo num saco só. Exatamente. E aí você fica, e agora o que vai acontecer aqui? Mas, no meio de tudo isso, você disse que tinha um lar de idosos e a creche. Quando foi que surgiu a ideia de abrir um lar de idosos e uma creche? Então, os dois têm muito a ver, sabia? A minha mãe, ela trabalhou por 10 anos como diretora de uma escola, de uma creche lá do bairro. E aí ela saiu dessa escola e aí ela falou, e agora? Eu faço o quê? Né? Tipo assim, saí 10 anos e a gente falou, putz, minha família, meu pai tem muito essa mentalidade empreendedora, sabe? Por mais que ele não tivesse... agora ele tá à frente de um negócio. De creches, inclusive. Olha aí, é de família, então. Mas antes, não. E aí, assim, o que a gente fez? A gente pensou, nossa, minha mãe, né, 10 anos de creche, vamos montar uma creche pra ela. E a gente começou a pesquisar. Só que na época minha avó era viva. E aí a gente queria um local pra minha avó ficar. Então a gente começou a pesquisar também lar para idosos, porque poderia também ser uma opção. Eu vou fazer uma creche para idosos ou uma creche para crianças? Era bem nesse sentido. E aí a gente acabou visitando um lar para idosos na época, só para pegar a indicação, né, conversar com a moça. No final das contas, ela acabou vendendo esse lar pra gente. E foi bem na época que a creche já existia, porque no final das contas a gente decidiu não abrir o lar para idosos, a gente decidiu abrir a creche. Abrimos a creche em 2018. Em 2019 a gente teve a oportunidade de comprar esse lar. E aí é bem aquilo que eu te falei de oportunidade, né? Que na época pareceu uma super oportunidade, mas no final nem era tanta oportunidade assim, porque a gente acabou dividindo muita energia. Depois, foi bem na época também da pandemia, então os idosos, eles eram pessoas de risco, né? Na pandemia. Muito, nossa, muito. Então não podiam sair de casa. Idosos e crianças, sim, inclusive. E aí você tinha uma creche e lar para idosos. Bem na época. E aí foi muito louco, mas assim, no final das contas foi muita experiência. Caramba, mas é aquela coisa, né? Experiência é o que... Tudo que a gente faz na vida, a gente tira um aprendizado e serve de experiência. Então, exato, você já sabe como é que funciona a creche e o lar de idosos. Total! Mas aí agora vem a minha curiosidade. No meio de tudo isso, você estava no Nordeste ainda? Ou você estava em Belém? Não. Belém, eu me formei em 2014. Sim.
2012, 13, 14. Formei em 2014, eu voltei pra Fortaleza, teoricamente. Só que aí é quando eu ficava embarcando e tudo mais. Só que em 2017 eu conheci o Renan. Mas foi lá? Vocês se conheceram lá? Embarcados. Caraca! No mesmo navio. Meu Deus! Embarcados. Eu trabalhava no Passadiço, né? E ele trabalhava na praça de máquinas, porque ele é oficial de máquinas. E eu era oficial de náutica. Então, assim, é que na escola você pode escolher por 2 formações. Você opta por náutica ou máquinas. Eu fui pra um e ele foi pra outro. E aí, a gente se conheceu a bordo. E foi quando eu comecei a vir mais pro Rio de Janeiro também, entendeu? Então, por exemplo, em 2019, eu trabalhei aqui na Petrobras, na sede da Petrobras. Em 2018, 2018 foi quando eu tive a cervejaria, foi aqui no Rio, eu tava morando aqui na casa dele, com a minha sogra. E aí fiquei um tempo morando aqui, porque a gente tava estudando para concurso. Então, tipo assim... Loucura. Muita. Mas e aí, do nada, cervejaria? Cervejaria foi assim, menina. Me conta. Nos conhecemos em 2017. E aí, assim que a gente se conheceu, depois que a gente se conheceu, na verdade, em 2018, no início de 2018, nós fomos demitidos, eu e ele, na mesma época, porque o nosso barco perdeu o contrato. Então, nessa época, foi uma crise muito grande na Marinha Mercante. Tava uma época bem ruim, assim, então, vários barcos perdendo contrato. E aí, nosso barco perdeu o contrato, a gente foi demitido, né? A gente, tripulação, todo mundo. E aí, a gente ficou, né, com a rescisão na mão e pensando, e aí? Aí eu faço o que agora? Faço o que agora? E a gente foi vivendo. Aí foi nessa época que a gente decidiu estudar para concurso. A gente queria fazer concurso de prático. Na época, não sei se você sabe, se alguém que está nos escutando sabe, mas o concurso de prático é um dos concursos mais bem pagos do Brasil. Que são pessoas que estacionam o navio, vamos dizer assim. Sim, que legal. Aí quer dizer que é o mais bem pago do Brasil, para estacionar o navio. Exatamente. É porque são muitas nuances. São muitos botões para apertar, né? Então, você não aperta nada. Ah, não aperta nada? Que delícia! O prático só faz a manobra. É porque, basicamente, é assim, sei lá, vem um monte de navio estrangeiro aqui pro Brasil. Vamos supor, o navio estrangeiro chega aqui no Porto do Rio. Só que o navio estrangeiro, ele não conhece o porto, ele não sabe a profundidade, ele não sabe nada. Por mais que ele olhe ali na carta náutica, tipo, não tem as informações de como funciona aquele porto e tal, as correntes. Então, o prático, ele é responsável por estacionar o navio no lugar correto. Da forma certa, para que não tenha nenhum tipo de sinistro, nem... Caramba, que legal. E aí, por isso ele é bem pago, porque é muita responsa. Né? Porque se estacionar no lugar errado, dá ruim. É um navio, não é um carro. Não é uma moto, é um navio. Dá muito ruim. E aí, a gente começou a estudar para isso, só que o que acontece? Como o concurso de prático, né, paga-se muito bem, os cursinhos para prático, eles são bem caros. Então, a gente começou a fazer concurso. A gente fazia concurso, inclusive... fazia cursinho na Marina da Glória. Então, a gente, tipo, morava na Penha na época. Caraca. Vinha pra Marina da Glória. Tinha que pagar estacionamento, tinha que pagar alimentação. A gente começou todo o dinheiro da nossa rescisão tava indo embora. E assim, o dinheiro acabando. Aí teve uma hora que eu virei para o Renan. Só que nessa época, foi a época que eu comecei a fazer arte. Foi em 2017 que eu comecei a fazer arte. Então, nessa época, eu vendia quadro, fazia feira aqui no Rio. Isso é muito legal. Eu adoro as feiras daqui do Rio. Nossa, foi assim que nasceu o lance da cervejaria, porque eu fazia feira de arte. Sim. E a gente olhava para as pessoas e falava assim, nossa, mas, cara, o negócio que mais bomba aqui é a comida e a bebida. E a gente ama artesanal, né? A gente ama cerveja artesanal. Vamos ter cerveja artesanal. E aí foi nessa época, 2018, eu fazia feira de arte, a gente tava desempregada e estudando pra concurso. Aí teve uma hora que eu virei pro Renan e falei assim, amor, é o seguinte, o dinheiro tá acabando. O dinheiro tá acabando. Ou a gente multiplica esse dinheiro, aquele bem pensamento empreendedor, né? Ou a gente multiplica esse dinheiro ou a gente vai ficar na merda. Aí ele falou... Vamos, então, tipo, o que a gente pode fazer? E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer feira, que que não tem muita barreira de entrada, né, pras feiras. E a gente, enfim, falou com um cara que a gente gostava da cerveja, a nossa cerveja vinha de Juiz de Fora, a gente comprou uma Kombi, a gente comprou as chopeiras, e aí pegou aquele dinheiro que a gente tinha e investiu nisso. E assim, cara, era muito bom. A nossa cerveja era boa, a nossa vibe era muito boa. Então, assim, a galera, os nossos clientes, eles ficavam fiéis, Mar. Tipo assim, eles mandavam mensagem no Instagram falando onde vocês vão estar esse final de semana pra gente ir.
Olha então, que tipo, legal. eles iam nas feiras que a gente ia, Por sabe? vocês. Pela gente, pela cerveja, por tudo. E aí a gente criava mesmo uma comunidade que hoje a gente entende. Hoje eu entendo que a gente criou uma comunidade naquela época de uma forma muito forte. As nossas redes sociais eram muito fortes. Eu criei uma gamificação, tipo, você tinha que beber 1 litro de chopp em 10 segundos, aí você ganhava. Cara, era muito legal. Então, assim, quando eu falo de marketing raiz, é isso, sabe? É isso. É tipo, você tá numa feira, que você conhece as feiras aqui do Rio, né? São muitas coisas iguais, praticamente, tipo, as mesmas, né? Coisa de cerveja. As coisas de cerveja eram todas pretas com amarelo, várias, todas pretas. E só a nossa era Cervejaria das Galáxias. Era um roxão, era assim, misturado com... o branding todo de galáxia. Aí a galera olhava de longe, já identificava vocês. Identificava a gente. A gente tava de uniforme, a gente andava de boné. A gente era, tipo assim... Caramba, que legal. Nossa, por que eu não te conheci nessa época? Por quê, né? Eu amo cerveja artesanal. E a gente ia dar um estrago. A gente ia, porque eu ia fazer vídeos e fotos e várias outras coisas. Ia ser incrível. Maravilhoso. Caramba, mas vamos lá. E aí, cervejaria, lar de idosos, creche e o barco? O barco foi assim que eu me formei na escola. 2014, eu saí da escola e a gente recebe uma coisa que se chama não é soldo, agora eu esqueci. Aspirantex. Assim que a gente se forma na EFON, a gente recebe uma grana da Marinha por esses 3 anos lá e tudo mais. E aí eu peguei esse dinheiro da Marinha que eu recebi na época e investi no barco. E aí foi aí que deu o barco, mas o barco foi uma furada da minha vida. Durou o quê? 1 ano? Cara, Menos. não, foi furada porque era um barco de madeira. E aí, barcos de madeira, pra quem não sabe, tem muita manutenção. Muita manutenção. Calafetagem e tal, enfim, um monte de coisa. Tem que fazer com uma frequência. E aí a gente comprou o barco, precisou fazer uma reforma enorme no barco. O barco começou a funcionar, teve que parar. Então, assim, eu só tive gasto nesse barco. Sabe, assim, durante o meu processo, foram muitos rompos, assim, financeiros, no sentido de investimentos errados. Mas tudo é aprendizado, né? Porque aí a gente tá ali, é aquela coisa que a gente volta lá no começo. Tudo é oportunidade, então vou abraçar tudo e o que der certo vai ser o resto da minha vida. Só que nem sempre é assim que funciona. Total. E eu lembrei de uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu sempre falo isso. As pessoas, quando elas entram no digital, o digital ele não tem uma barreira de entrada financeira. Você não precisa ter grana para entrar no digital. Só que as pessoas não olham o digital como um empreendedorismo. Então, quando vou empreender, o que eu preciso? Eu preciso investir nisso. Então, eu precisei investir num barco. Eu precisei investir no espaço físico do lar para idosos, da creche, entende? Eu precisei fazer investimentos. Quando as pessoas entram no digital, elas não querem fazer investimento. E aí, qual é o investimento do digital? São mentorias, são cursos, são orientações, consultorias, direcionamentos de pessoas que já passaram por isso. As pessoas não querem investir. E aí, é exatamente esse o motivo de a gente ter muitas pessoas entrando e saindo o tempo inteiro. Porque não tem um caminho, sabe? Não tem um direcionamento. E aí as pessoas acham que investir em mentoria e consultoria é gasto de dinheiro, mas não é. Exatamente. Porque a gente passou por todo o processo para chegar até o ponto de decidir ensinar para alguém como ela vai seguir um caminho agora mais fácil. Igual a galera fala, né? Tipo, eu vou tirar todas as pedras do caminho para você passar. Exato. Então, tipo, tu chega agora no digital, se joga do nada. Tem um monte de coisa para aprender. A internet muda todo dia, toda hora, atualização, um monte de coisa que acontece. Total. E aí a pessoa chega, acha que você tá lá já com... Hoje você tem 10 mil seguidores no Instagram, aí a pessoa chega, vê você com 10 mil, mas não sabe... todo o processo que você passou para chegar até ali, todo o investimento que você fez, de tempo, financeiro, de aprendizado, de cursos que você fez, eventos que você foi, um monte de coisa que você teve que abrir mão para chegar até ali. E aí você decidiu, agora eu vou ensinar para as pessoas a evitar certos riscos para entrar no digital. Sim. Você está perguntando, Sim. Como que eu fiz isso? Como foi esse processo que você decidiu virar essa chave e dizer assim, agora eu vou ensinar para as mulheres, porque o seu público é feminino. Você tem alguns clientes masculinos, homens, né? Porque eu vejo que você tem alguns homens, mas o seu público é feminino. A minha linguagem é toda para mulher. Como que foi esse processo? Eu comecei no digital em 2017, foi quando eu abri meu perfil. Uhum. E aí meu perfil era um perfil de arte, então eu mostrava o que eu fazia.
né? Eu fazia lettering, mostrava, eu fazia quadro, mostrava. Então, eu ia mostrando para as pessoas aquilo que eu sabia fazer. Nesse processo, eu comecei a ter encomendas. Então, as pessoas pediam para comprar e tudo mais. Eu comecei a vender. E isso em 2017 começou, né? E aí foi 2018, 2019. E aí, em 2020, foi quando eu pedi demissão. E aí, eu decidi me dedicar totalmente à arte. Foi nessa época que eu fazia muita parede, eu fazia... quadros, enfim, MDF, essas coisas. E aí eu decidi que eu iria ensinar o que eu tinha feito até então. Porque em 2019, eu inclusive dei aulas presenciais, eu criei cursos presenciais. Então, assim, eu crio métodos desde 2019. Porque foi a metodologia que eu ensinei no curso presencial, né? E aí eu peguei aquela, né, tudo que eu fiz, comecei a colocar para o digital. E aí eu comecei a ter turmas, eu tive acho que 4 turmas só de um curso, eu tinha 3 cursos de arte, tinha curso de arte em parede para quem era mais experiente, para quem queria, né, viver de arte, tinha curso de arte para iniciantes, de lettering para iniciantes. E aí o que aconteceu? Durante o processo, eu começava a ensinar as pessoas também a vender a arte delas, porque eu fazia isso, né, eu vendia minha arte. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, Má, que eu gostava mais de ensinar as mulheres a vender a arte do que a fazer a arte. Sim. Então, no começo, eu tinha muito tesão por ensinar lettering. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que, cara, eu poderia passar horas falando como que elas venderiam aquilo, sabe? Então, assim, eu comecei a perceber que esse lado me deixava mais feliz, sabe? Me satisfazia mais. E aí eu comecei... E algumas fichas começaram a cair. Tipo, cara, mas eu faço isso com várias empresas, eu já fiz isso com vários negócios, eu já fiz isso. As minhas amigas me chamam para isso. E aí foi quando, em 2021, dia 31 de dezembro de 2021. Caramba, encerrando o ano ali. Encerrando o ano, eu estava na praia, lá em Fortaleza, e aí eu fiz a minha oração, né, para Deus, e falei assim, a partir de hoje, eu vou para um novo caminho. Eu não sei o que me espera. Eu não faço ideia do porquê. Eu falei isso. Do porquê eu estou fazendo isso. Mas você sabe. Porque se tu colocou esse sentimento e esse desejo no meu coração, é porque isso faz sentido de alguma forma. E assim, eu entrego muito o meu caminho nas mãos de Deus, sabe? Então eu falei, olha, se eu tô fazendo isso é porque alguma coisa vai acontecer. E aí foi quando eu decidi mudar. E aí eu parei de falar de arte, de lettering, eu parei de ensinar as pessoas a criar a arte e eu comecei a ensinar as pessoas a vender. E aí, não necessariamente vender arte, né? Vender as coisas. E foi um período exatamente, Má, de 4 meses. Então, a gente se conheceu bem nessa mudança. A gente se conheceu em fevereiro de 2022. Foi. No Growth. E eu tinha migrado em janeiro, no dia 1º de janeiro eu tinha migrado para o marketing. A gente se conheceu em fevereiro. O meu primeiro cliente de marketing foi em abril. Então, foram exatos 4 meses para que eu tivesse meu primeiro cliente de consultoria me pagando R$850. Olha aí. E aí, eu falei assim, quando aquilo aconteceu, tipo assim, foram 4 meses assim, né? Vai ralando, investindo. Estudando. E assim, com toda a força e tal. E quando eu vendi, eu falei assim, cara, é isso. Eu lembro que me deu um arrepio, assim, sabe? Eu pulava, eu gritava, eu ficava eufórica. E aí foi ali que eu entendi que realmente era esse caminho. Mas lembra que eu te falei que achava que isso era missão? Sim. Eu amo fazer meditação, né? Adoro fazer meditação e tudo mais. Mas essa meditação, eu estava num evento e a mentora, né, do evento, ela fez uma meditação guiada. E aí, na meditação que ela estava fazendo, ela perguntou assim, qual foi lembrem agora, a primeira vez que vocês tiveram contato com o empreendedorismo, né? Lembrem o primeiro momento que vocês, tipo assim, empreender passou pela sua cabeça. E aí eu me lembrei que foi aos 7 anos de idade. Sabe essa história? Não. 7 anos? 7 anos. Caramba. Quando eu tinha 7 anos de idade. E eu tenho poucas lembranças da infância, mas essa eu tenho muito forte. Eu morava na casa, em frente à casa da minha avó. E lá no Nordeste a gente fica na calçada, né? Nossa, que delícia. É tão bom. A gente fica conversando na calçada. E aí, o que aconteceu? Minha avó, minhas tias, minha mãe, todo mundo ficava na calçada. Aí eu comecei a pegar vários trecos que eu tinha em casa. Piranha de cabelo, liga, pulseira, anel, tudo.
E aí eu comecei a botar numa mesinha, na minha mesinha que eu tinha, na calçada. E eu ficava sentada conversando com a minha mãe, com meus tios e tal, com minha avó, com a minha mesinha do lado, vendendo aquelas coisas. Olha isso. Vendendo piranha, vendendo liga de cabelo e tudo mais. E aí, as pessoas começavam a comprar, porque eu tava lá, as pessoas ficavam brincando, achavam que eu tava brincando e compravam. Tipo, ai, que fofa ela vendendo as coisas, vou comprar. Aí ótimo. Aí eu comecei a vender. Eu sei que, à medida que eu ia vendendo, eu começava a colocar mais coisas. Então, eu comecei a colocar sapato, comecei a colocar bolsa, blusa, comecei a colocar um monte de trem na calçada de casa. E aí, do nada, tinha um monte de coisa na calçada de casa. Caramba. E eu vendendo. Minha filha, a minha avó tinha uma garagem, assim, um espaço do lado da garagem. Ela falou assim, vamos colocar essas coisas que a Luana tá vendendo aqui nesse espaço. Pois Maria, isso virou um brechó. Olha aí. E aí se chamava Luana Brechó. Oi, que fofinho. Só que a gente se mudou de lá. Depois, um tempinho depois, a gente se mudou daquela rua. E aí a gente foi morar no outro bairro. E esse brechó virou Brechó da Baixinha, Brechó, não lembro exatamente, que era o apelido da minha tia. E esse brechó foi a única fonte de renda da minha tia por mais de 15 anos. Olha só, começou com uma criança de 7 anos brincando de vender coisas na calçada. Exatamente. Então, foi através de uma brincadeira que eu trouxe essa oportunidade, enfim. E aí, assim, a minha tia, eu lembro muito de momentos, assim, da minha infância, que, tipo, ela tinha aquela liberdade de dar um dinheiro pra gente, de fazer alguma coisa, tipo, vou pagar um sorvete e tudo mais, porque ela tinha o trabalho dela, porque ela vendia no brechó. Sim. Então, foi ali que eu chorava incessantemente, eu não parava de chorar quando eu tive essa lembrança. Né? Agradecendo a Deus por isso, por me dar esse entendimento e principalmente por entender que aquela era a minha missão mesmo, tipo, que a minha missão era abrir caminho. Caramba, me emocionei. A primeira vez que eu acho que eu choro aqui nesse podcast. Meu Deus, que lindo! Que era abrir caminhos para que mulheres pudessem empreender. Nossa, e pudessem ter a sua que fonte lindo. de renda. Que lindo, de verdade, assim, é incrível, né? Porque Deus, a gente sabe que nada é por acaso. Tem gente que fala assim, isso aqui foi por acaso. Não, não é. Não. Tudo tem um propósito. E Deus, ele já estava te direcionando para o que tu ia fazer quando tu ainda era uma criança, tipo, não sabia nada da vida. Sim. Tava se divertindo, brincando ali, vendendo e tal. E aí, através dessa brincadeira, tua tia pôde viver disso por tanto tempo. Sim. Acho que, nossa, deve ter sido incrível ter relembrado tudo isso. Muito, muito. E me atentado ao processo mesmo, porque as coisas ficam tão... Eu queria muito ter foto. É que naquela época a gente não batia foto das coisas, né? Tipo, mais... Quando a gente era mais nova. Até batia, mas não revelava, enfim. Mas eu queria ter fotos, tipo, do brechó e tal, pra eu poder me lembrar. Mas, assim, eu tenho... ele durou por muito tempo, né? Deve ter parado desse brechó, deve ter fechado há uns 5 anos, no máximo. Então, foi muito incrível, assim, ver o processo e ter muito essa certeza, sabe, Mar? E é muito legal isso, porque quando a gente se conhece, quando a gente entende o porquê que a gente faz as coisas e principalmente, né, por que a gente começou e por que a gente está fazendo aquilo, a gente sai do local da comparação. Sim. Porque, veja só, eu vivi muito isso, tá? Eu não sou uma pessoa zero de ficar me comparando na vida normal. Mas quando eu fui pro digital, ficou... Sabe aquela sensação do tipo, nossa, mas essa pessoa tá fazendo melhor que eu, nossa, mas isso, nossa, mas... E aí você começa a consumir tanta coisa do outro que você trava, que você fica, meu Deus. E aí o que aconteceu? Depois que eu entendi isso, eu percebi que, cara, a minha competição era comigo mesma. Era com a minha versão do ano passado. Era com a minha versão de antes, não é com o outro. Então, se a outra pessoa tá no tempo dela e eu tô no meu tempo, e aí você sai daquela sensação, daquela angústia de ter que ficar se provando e se comparando o tempo inteiro, e você começa a ir para um local de que você sabe qual é o seu lugar. Sim, eu passei por isso também, assim, eu me comparava muito, tanto com o trabalho de social media quanto com o de videomaker. E o videomaker acho que ainda mais, porque eu me comparava com as imagens que eu via, com as edições que a galera fazia. Eu dizia, cara, é impossível, não consigo fazer isso. Não, isso não é pra mim. E aí, eu já tava com a Ju e teve um período assim que eu tava tendo crise de ansiedade
quase toda semana. Aham. Eu não conseguia sair do quarto, só queria chorar e dormir, não queria comer, não queria fazer nada. E a Ju desesperada, tipo, não, você não pode entrar nisso aqui, senão eu não vou conseguir tirar você desse buraco. Você tem que parar de se comparar, tem que parar de... O seu trabalho é incrível, você tem uma visão diferente do que as pessoas têm, você consegue visualizar muitas vezes uma cena que a pessoa que tem tantos anos ali não consegue. Pois é. E aí eu comprei um curso de videomaker mobile, que eu falo pra todo mundo, que é o melhor curso que eu já comprei na minha vida. Inclusive, quem não é aluno do Creator 360, compre o curso, viu? Ah, o da Vicky, É o da Vicky. Eu sei. Cara, eu comprei o curso da Vicky. É a Vicky, o Alan e o Jonas, os três juntos, né? E depois desse curso, a minha vida mudou muito, assim. Tem 1 ano que eles lançaram o curso. Eu lembro. E eu comprei na primeira turma. E foi incrível, assim, porque eles não querem só vender curso, eles querem mudar a sua vida. A gente conversa com eles, assim, tipo, toda hora. Você manda mensagem pra Vicky agora, daqui a, sei lá, 10, 20 minutos ela vai me responder. Sim. Então, assim, você tem esse contato direto com eles nas redes sociais. A gente faz aula quase toda semana, às vezes faz aula mensal, a cada 15 dias com eles, ao vivo, ali todo mundo junto. A gente tem um grupo dos alunos que a gente conversa, troca ideia, manda referência. A gente manda nosso trabalho e pergunta, galera, e aí, o que vocês estão achando? Tá bom isso aqui? Melhor o quê? Então, assim, depois desse curso, Massa, mudou cara. muito a minha vida. E olha que eu já tinha comprado outros, sei lá quantos cursos. Total. E nada, tipo, nada. Tudo era a galera querendo vender, ganhar dinheiro, ensinar o mais do mesmo. E eles não, eles são, assim, incríveis. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com eles já. Tipo, trabalhei com o Paulo, que é o esposo da Vicky, o noivo da Vicky, né? O Paulo pediu a Vicky em casamento. Ah. E eu trabalhei com o Paulo no Web Summit. Eu fui, assim, me cagando de medo quando ele me mandou mensagem falando que o Alan me indicou pra ele. Eu falei, meu Deus do céu, não. Que invenção do Alan. E aí eu fui, deu super certo. E agora no Rio to See, eu trabalhei com a Vicky e com o Paulo. E assim, Meu Deus! eu saí total da minha zona de conforto. Que demais, Eu tava cara. tremendo horrores. Eu fui pro Rio to See só como creator pra produzir conteúdo. E o Paulo me manda mensagem, tipo, vamos fazer com a gente e tal. A gente tá indo aí, vai dar palestra. Eu tava já super ansiosa pra ver a palestra deles. Vamos gravar uns vídeos juntos. A gente tá gravando um vídeo, a gente quer muito tua ajuda. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Que foda. Tipo, que loucura. E aí, quando isso aconteceu, eu vi de fato que existem pessoas no digital que estão ali com um propósito. Que estão ali pra mudar vidas, que estão ali pra, de fato, fazer você crescer naquilo que você acredita que você consegue, que você é capaz. Exatamente. E tem gente que tá só pra vender, só pra Total. fazer dinheiro e não se importa. E é muito legal isso que tu falou, porque um dos pontos que tu falou, né? A gente tem aula frequentemente, eles estão ali respondendo e tudo. Então, é a maior prova de que o acompanhamento, ele faz muita diferença. Quando você acompanha um aluno, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei no Lettering, eu vendia um curso que até era bem barato, na época era 300 e poucos, e eu dava um acompanhamento, eu dava minha vida naquele acompanhamento. Eu acompanhava, tipo, eram 8 encontros, e eram horas de encontros, 3 horas de encontro, fazendo arte com as meninas, e não sei o que, e tal, e tal. A turma ficava muito unida, muito amiga, mas é isso, era uma entrega muito grande. E quando isso acontece, eu sei que hoje eu entendo, tá? Na época eu não entendia. Hoje eu entendo que são os níveis de produto, Sim. né? Na escada de valor, por exemplo. Que tem produtos que a gente consegue entregar esse acompanhamento e outros que a gente não consegue. Mas, de uma forma geral, produto com acompanhamento é o diferencial. bicho. É incrível, assim, porque eu tinha outros cursos e eu nem renovei. Era anual, assim, eu nem quis renovar, porque o dos meninos eu falei, não, era isso aqui que eu precisava. Isso aí. Era disso aqui que eu precisava. E a gente teve um último encontro, assim, no Meet com eles, que saíram depoimentos ali que a gente chorava horrores, assim, tipo, gente, como? Sim. Sabe? Tipo assim, a gente se vê em eventos que a gente sempre quis estar como produtor. Né? A gente trabalhar com pessoas, tipo, onde que eu ia me imaginar trabalhando com artistas que eu sempre admirei, com cantores, com atores, com pessoas que eu via na TV quando eu era criança, novela. Tipo, hoje eu consigo trabalhar com essas pessoas, trazer essas pessoas aqui pra estar sentada com ela, conversando assim como eu tô com você. Tipo, cara, isso é uma realidade totalmente louca, assim. Louca. E foi através do curso dos meninos. Mas olha só que loucura. Pode ter certeza, e aqui agora eu quero falar, olhando nos olhos de quem tá assistindo. Pode ser que nesse momento você esteja pensando assim, nossa, mas o mercado tá cheio de gente, né?
O mercado tá lotado de profissional, tem muita gente fazendo o que eu faço. Mas imagina se a Vicky e o Jonas e o Alan tivessem pensado isso antes de criar esse curso. Porque com certeza tinham milhões de cursos de edição de vídeo, de sei lá o que eles fazem exatamente nesse curso. Sim. Deveriam ter vários. Existem muitos. Existem muitos. Então imagina se eles não tivessem feito isso. Essa é a maior prova de que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você que tá aí assistindo a gente no mercado, se você fizer com a sua essência. Se você fizer da sua forma, do seu jeitinho, porque é isso que vai fazer, é isso que vai diferenciar. Exatamente. E uma coisa que o Alan ele sempre fala assim, que ele não tinha outra opção na vida dele. Ele só tinha uma única opção, que era dar certo. Total. Então, assim, quando a gente tem certeza disso, cara, eu só tenho uma opção, é dar certo, não tem outra. Cara, eu falo muito isso, Mar, muito. Nossa, isso me deu até várias lembranças de quantas vezes eu falo isso, porque as pessoas, quando você tem algo que te sustenta, quando você tem, por exemplo, sei lá, alguém que te dê, né, um suporte financeiro, algo nesse sentido, é como se você estivesse numa posição confortável. Uhum. E eu lembro que a minha vida, né, o meu negócio, ele só mudou no dia do basta. Eu falo que eu tenho o dia do basta, que foi o dia que eu fiz na época da pandemia, eu já tinha pedido demissão, tava toda lascada de grana já. E aí, o que aconteceu? A partir de 2020, eu tinha R$27 na minha conta e eu fazia um projeto de psicólogas que custava R$25. E aí, eu fiz meu atendimento, a psicóloga me atendeu, eu paguei, eu fiquei com R$2 na conta. Isso era em 2020. Eu tinha saído de casa em 2012, ou seja, 8 anos que eu tinha saído de casa já, eu nunca mais tinha pedido um centavo para os meus pais. Meus pais, né, tipo, nunca mais me deram dinheiro. E eu lembro que nesse dia eu liguei para minha mãe, chorando, falando, mãe, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. E assim, só para desabafar mesmo, não foi nem para pedir, não. Foi tipo assim, mãe, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho dinheiro e tal e tal. E aí a minha mãe contou para minha irmã, e a minha irmã me transferiu R$100, fez um pix de R$100. Maria, quando eu vi aqueles R$100, o que deveria ter me deixado feliz, me deixou mais na merda ainda. Eu chorava copiosamente, assim, sem conseguir parar. Porque eu pensei, cara, e agora? Agora eu tô dependendo das pessoas, tipo, é isso? É isso que vai acontecer comigo? E aí foi nesse dia que eu falei, não foi pra isso que eu fui criada. Deus não me deu essa vida, não me deu essa inteligência, não me deu essa coragem pra que eu vivesse essa realidade. Isso. Então, eu falei que a partir daquele dia as coisas mudariam. E é exatamente isso. Exatamente isso. A partir daquele dia, eu decidi que eu não faria mais, que eu não teria mais outra opção a não ser dar certo. E, cara, quando você decide, eu falo muito isso. O sucesso é uma decisão. Sim. O sucesso você só vai ter sucesso quando você se decidir por ele. Porque a partir disso, todos os dias você vai acordar sabendo que você está decidida a fazer sucesso. Sim. Então, eu não tenho outra opção. Eu decidi fazer sucesso. E é muito louco, porque o empreender, ele não é para todo mundo. Não mesmo. É loucura. A gente fala, eu quero empreender. Gente, não. Não é. Eu até estimulo, vou falar a real, eu até estimulo. Mas explicando pra pessoa, olha só, porque, tem dias que a gente não quer fazer, né? Isso, tem dia que a gente só quer ficar embaixo do cobertor, dormir até tarde, comer e assistir série. Sim, e tá tudo bem você se acolher nesses momentos, mas tá tudo bem em momentos onde você tem um sprint, né? Que eu chamo, tipo, tem momentos que o pau tá quebrando, o pau tá atorando, que é na força da disciplina mesmo. E na força vai fazer porque tem que fazer. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Sim. E aí fica naquela, tipo, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o que fazer, cara. Todo mundo sabe o que fazer. Tipo assim, como é que eu faço isso? Mano, você sabe. Sim. Tipo assim, como é que eu emagreço? Mano, você sabe. Você sabe. Por que você não consegue? Por N questões. Mas você sabe, saber o que fazer, você sabe. Só que, às vezes, você não consegue fazer sozinha.
E aí, no momento que você não consegue fazer sozinha, você precisa buscar ajuda. E as pessoas não têm esse entendimento. E o buscar ajuda é buscar ajuda na pessoa certa. Isso é muito importante também. Nossa, isso é muito importante. Caramba, muito importante. Quantas vezes a gente investe, a gente faz com pessoas que não fazem no menor sentido, cara. Quantos cursos nessa vida eu já comprei que hoje eu olho e falo, mano, que caralho, eu fiz isso. Isso. Que caramba, eu comprei isso aqui. Tipo, uma pessoa que não tem nada a ver comigo, que nem é o que eu acredito. Tipo, você só vai comprando na doida. Exatamente. Ontem eu tava vendo que eu sou assim, eu sou muito stalker, né? Eu entro no Instagram pra ver uma coisa, aí quando eu olho, eu tô em outro perfil de outra pessoa que eu nem sigo, vendo coisa que nem deveria estar vendo, mas eu tô vendo. E aí tem um fotógrafo que eu sigo ele tava num evento ontem de um cara. E no evento desse cara tinha uma outra pessoa que eu já trabalhei com essa pessoa lá uns anos atrás. Assim, quando eu comecei a minha vida, a minha carreira, né, de trabalhar. E esse cara, ele não tem nada do que eu acredito. Ele nada totalmente contra a maré. Você conhece essa pessoa. Você conhece essa pessoa. E a gente esteve num evento que ele estava lá. Inclusive, ele foi o maior escroto, né? E ontem eu fui olhar o Instagram dele, depois de muitos anos não, depois de muitos meses sem ver, sim, eu fui olhar e eu disse, cara, esse cara, tipo, é um bosta ambulante. É um grande cocô andando na sociedade, tipo... Calma aí, eu não sei se eu tenho certeza se eu sei quem é, mas enfim. Você sabe, nos bastidores eu te falo o nome. E eu falei, cara, esse cara é um grande cocô andando assim, no meio da sociedade. E as pessoas investem nele, as pessoas compram o que ele vende, as pessoas vão em eventos que ele vai. Tem gente que gasta horrores em eventos só porque ele vai estar naquele evento. Sim. E eu fiquei tipo assim, que merda. É isso. Mas, querendo ou não, no período em que eu trabalhei com ele, eu consegui entender o que eu queria e o que eu não queria. E quando eu convivi com ele ali, eu falei, cara, quando eu conheci ele tava começando os negócios dele e tal. Eu falei assim, não, isso aqui eu não quero pra minha vida, isso aqui dá pra agregar. Uma das coisas que eu trouxe pra minha vida foi a comunicação. Outras eu descartei. Eu falei, não vai rolar. E aí, é onde a gente volta naquela história, né? Que a gente já comprou tanto curso de tanta gente que, tipo, cagou e andou pra gente, ó. Só tava ali pra vender curso. Exatamente. E é isso aí mesmo. Não tá nem aí. E essa parte é engraçada, porque o marketing, ele pode também ser usado pro lado negativo, né? Sim. É muito a história do... Eu vou colocar uma mochila, uma máquina de imprimir dinheiro nas costas. Uhum. Né? A narrativa que existe. Vou botar uma máquina de dinheiro... A minha mochila é uma máquina de imprimir dinheiro. Tipo, mano, isso só pega a galera que não tem discernimento nenhum. De que tá entrando, jovem que fica vislumbrado com luxo, com o poder, com a parada toda. Então, assim... Quando a gente entra, a gente faz muita burrada, é normal fazer. Mas se eu pudesse hoje, né, direcionar e aconselhar quem tá nos ouvindo nesse processo de escolher, né, a mentora, primeiro ponto, escolher uma pessoa que vive a sua realidade. Mas, depois que eu fui mãe, eu entendi as minhas alunas, que são mães. Uhum. E mães, né, de bebês pequenos. Depois que eu... Cara, a maternidade, ela mudou a minha visão de mundo e mudou a minha visão de negócio. Cara, eu vou te falar, uma mulher que é mãe e dá certo e tem sucesso no digital, essa mulher é uma puta gostosa do caralho que merece todo mundo inteiro. E eu ia entrar nesse assunto, eu ia te perguntar justamente sobre maternidade. Eu não sou mãe ainda, mas assim, te ver mãe foi incrível. Eu consegui... ver essa mudança na tua vida, assim. Cara, muito louco, porque, veja, a gente olha, acompanha essas meninas mais novas, essas meninas mais novas, como se eu fosse a velha, né? Não, mas aí, tipo, meninas, sei lá, 15, 16 anos que têm filhos. Não, eu falei, pareceu que meninas mais novas eram 15. Mas meninas de 25 mais. 20 e poucos anos, 25 mais. 20 e poucos anos, que é isso, que tá, tipo... Cara, eu tô começando no digital e tal. A minha posição... a energia que eu tinha, o tempo que eu tinha. Mas eu fico me perguntando como eu tinha tanto tempo no meu dia e eu não fazia tudo. Como assim? Sabe? Você vai ter essa sensação quando você for mãe. Porque agora eu tenho praticamente a minha tarde só. Eu tenho, tipo, 4 horas líquidas no meu dia pra trabalhar. E eu trabalho que nem uma
cachorra safada. Eu falo muito isso. Quando eu falo isso, eu digo, a minha amiga Lua fala. Trabalhei que nem uma cachorra safada hoje. Eu trabalho que nem uma cachorra safada nessas 4 horas, porque eu optei por ficar com a minha filha pela manhã. Então, assim, foi uma escolha minha, né? Eu escolhi isso. Eu escolhi estar com ela, eu escolhi estar presente, eu escolhi ter ela do meu lado. Nesse momento, né? Principalmente, ela tem 6 meses hoje na gravação. Ela é a coisa mais fofa do mundo. E eu escolhi estar com ela. Mas, assim, o que eu queria dizer era... Hoje, eu não compro mais de quem não tem filho. Vou te dar esse exemplo bem doido. Porque o pensamento é diferente, o estilo de vida é diferente, a rotina é diferente, as pessoas... Eu, como mentora, eu não entendia. Hoje, eu sei que eu não entendia uma mãe. Uhum. Entende? Amiga, é loucura! Porque, tipo assim, antes você cobrava das suas alunas tempo, várias outras coisas, e elas não conseguiam porque elas tinham filho, elas olhavam pra você, tipo assim, eu não consigo. E você sem filho falava, você consegue. Tipo isso, né? É exatamente isso. E, cara, é muito doido, porque o filho, ele é a prioridade. Sim. Tipo, não tem como. E não é que você tá deixando o trabalho de lado, é porque, principalmente nesses primeiros anos, você precisa dar um suporte maior, sabe? Emocional, de presença, de colo, de aconchego, enfim, de tudo. Então, assim, a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E ter um parceiro ali também, né? Porque, pelo que eu vejo, o Renan é um cara, tipo, muito foda. Tá com você em todos os momentos. Cara, você não tá entendendo. E ele tá ali nos bastidores, acabou de chegar. Isso, cara, eu entendo porque que as pessoas falam que isso é muito certo. Quando a maternidade é pesada, é porque a paternidade é leve. Uhum. Porque se você tá vivendo uma maternidade muito pesada, é porque você não tem um parceiro pra te apoiando ali. Pra te dar força. Porque, assim, isso faz muita diferença. Em vários momentos ali, eu me vi pensando, cara, o que eu faria se eu estivesse sozinha? Uhum. Sabe? Tipo, mães que são solo, mães que, né, que estão ali tendo que lidar com tudo ao mesmo tempo, são umas puta gostosas safadas. É mesmo? Porque é muito difícil, assim, é muito difícil no sentido de... humanamente cansativo, exaustivo, sabe? Mas eu tenho uma coisa muito engraçada. Eu tenho um grupo de mães, né? Das minhas amigas que foram mães na mesma época. E eu fico brincando que eu amo romantizar a vida. Sim. Então, eu romantizo a minha maternidade. As pessoas falam, maternidade real. Beleza, eu falo maternidade real, dificuldades, tanana. Mas, de uma forma geral, é muito difícil tu me ver reclamando e não sei o quê. É muito difícil, mas não porque não tenha problemas, tá? Não porque também não porque não tenha motivos para reclamar. Tem muitos motivos para reclamar. Mas porque eu escolhi não reclamar. Sim. Eu escolhi olhar para isso como uma fase. Já ela vai estar aí correndo tudo, brincando, sendo independente, aí vai começar a andar sozinha, ir pra escola. Aí você vai dizer, cara, agora eu tenho mais tempo. Ela tá indo na escola, ela tá com as amiguinhas, ela cresce, vira adolescente, aí já consegue fazer as coisas por conta própria sem precisar tanto da sua ajuda. Então, é uma fase, né? E tem uma frase que fala assim, você só vai ser a pessoa preferida do seu filho até os 10 anos. Eita, depois disso, vinha os amigos, vinha os namoradinhos. Não mais nem aí pra qualquer outra pessoa, menos você. Tipo, não quero nem saber da minha mãe. É muito isso. E eu tenho até uma tatuagem que fala, né? Isso também passa. Sim. Então, sempre que eu tô nesses momentos mais difíceis, eu sempre lembro que é só uma fase que vai passar, que isso também passa. E que depois, cara, minha filha nasceu ontem. Eu fico perguntando, cadê a minha recém-nascida? Que hoje era já tem um dia 6 desse. meses. Tu posta história com ela, fala, meu Deus, era um nenenzinho, um pacotinho, agora tá um pacotão. Exatamente, um pacotão que já tá vestindo roupa de 1 ano. Olha isso. Tão grande. Caramba, amiga, foi incrível ter você aqui. Obrigada. De verdade. É uma pena que está acabando. Mas me fala, agora assim, eu quero agora que você... dê um recado pra quem tá em casa, pra quem quer tomar uma decisão na vida de arriscar, de se jogar naquele sonho, naquele projeto que tá ali no papel tanto tempo e a pessoa, sabe, tem medo de arriscar. O que você falaria pra essa pessoa agora? Cara, eu quero falar, na verdade, pra você agora, que tá passando por essa fase, que você é a única responsável pelos seus sonhos. A única. Não é seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, ninguém é responsável pelos seus sonhos, além de você. Então, se você entende que o empreender ou o digital, ele
é pra você, se você decidiu que ele é pra você, na verdade, se você entende que ele é pra você, decida todos os dias viver essa realidade, porque ela é possível. Ela foi possível pra mim, ela foi possível pra Maria, ela foi possível pra milhares e milhões de pessoas que hoje vivem e usam a internet como um canal de comunicação. Então, leva a sua voz pro mundo, entende o que você pode oferecer, qual problema você pode resolver e não tenha medo. E confia mesmo. O não ter medo, na verdade, não é não ter medo. Você vai ter medo, tá? Mas faça com que a sua coragem supere o medo. É isso aí. E agora, para encerrar também, onde as pessoas te encontram nas tuas redes sociais? Como elas te encontram no Instagram e outros lugares? E gerem desejo. E gera desejo, sim. Eu sou... Deixa eu me apresentar, Sim, né? Eu sou favor. Luana Mello, Maria já me apresentou. Eu sou especialista em geração de desejo. E você me encontra lá no Instagram, no @LuanaBMello. Luana B de bola, Melo. E a gente tá lá, todos os dias eu posto conteúdo para que você saiba atrair o seu cliente, tornar o seu produto desejável e vender mais todos os dias. Pois bem, é com isso, essa chamada para ação tão incrível, que eu encerro esse episódio. Tô muito feliz de ter tido a Lu aqui comigo. A gente se conheceu num evento de marketing, tipo, muito louco. Parecia que a gente estava se reencontrando. Foi uma coisa muito louca. E desde então a gente não se separou mais. Eu quero te lembrar o seguinte: se você está aqui assistindo esse vídeo, você caiu aqui por acaso, não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, curte o nosso podcast. Acredito que você tenha gostado por ter chegado até o final. Lá no nosso Instagram você vai ver um monte de coisa legal, vários outros posts, outros episódios que você ainda não assistiu, se você está vendo pela primeira vez. E se você já conhece o Pod Maria e ainda não seguiu no Instagram, eu não sei o que está faltando para você seguir o Pod Maria no Instagram. Todas as redes sociais é Pod Maria Oficial. O meu Instagram pessoal é Me Chamo Maria. Lá eu falo sobre dicas de Instagram, sobre dicas de videomaker, posto uns tutoriais também sobre edição de vídeo com celular e um pouco da minha vida também. E no perfil do Pod Maria você vai ver um monte de gente legal falando de um monte de assunto legal. E eu espero que você tenha gostado. Eu tô tomando uma água aqui agora, porque eu ainda vou tomar alguma coisa mais, 18 mais daqui a pouco. Mas espero que você esteja aí tomando a sua cerveja, o seu vinho, curtindo o Happy Hour da Maria. E ó, logo, logo vai ter umas coisinhas aqui, hein? 18 mais, umas bebidinhas, uns petisquinhos por aqui. Essa primeira temporada você eu peguei leve. De novo, mas com certeza. Essa primeira temporada eu peguei leve, mas na próxima não vai ser não. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. E você gostou de estar aqui? Maria, a mãe tá on. A mãe tá on, né? Só não tá roteando. Porque o pai tá ali fora. Mas, sério, foi incrível. Amei, muito obrigada. Foi maravilhoso. Você é demais. Você é incrível. Obrigada. E que seja um projeto de muito sucesso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu relacionamento, a Ju, sua família, seus filhos caninos. Sim. E que seja só o início, né? De um projeto maravilhoso e enorme. O maior, eu falo sempre no meu Instagram, assim, o Pod Maria é o maior projeto da minha vida, assim, que eu decidi tirar do papel, sabe? Sim. Uma coisa muito louca. Que lindo. Dá um frio na barriga danado, mas é gostoso de fazer. Que bom. Tá então, lindo, gente, tá é isso. Vocês estão vendo, a Lu tá falando, não tô falando nada. Ela que tá falando. Então eu fico por aqui, tchau e até semana que vem.